Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar início aqui aos nossos estudos referentes à industrialização brasileira e a gente começa basicamente aqui por três momentos, né? A gente começa trabalhando o período de surtos industriais, período da Era Vargas e o período do governo JK, né? A gente vai trabalhar, eu vou dividir essa aula aí basicamente em três ou quatro blocos, beleza? E assim a gente vai conseguir trabalhar como que a indústria brasileira se desenvolveu em cada um dos momentos, beleza? A primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui, pessoal, de início, são as características do processo de industrialização brasileira, né? Nós temos três características que são marcantes aqui. O primeiro é o fato da nossa industrialização ter sido tardia, né? Isso está diretamente relacionado ao nosso processo de colonização e ao fato da manutenção do regime escravocrata por um longo período de tempo no Brasil, né? Então, a colonização ela impede, ela limita o processo de industrialização na medida em que a metrópole não tem absolutamente nenhum interesse que a colônia desenvolva indústria, porque ela justamente ali dentro de toda aquela discussão que a gente vê na história, né, do pacto colonial, né, a metrópole tem interesse de mandar produtos manufaturados para a colônia e receber da colônia matéria-prima, beleza? Então, com isso, países que passaram por processos de colonização, principalmente aí mais intensos, tendem a ter o seu processo de industrialização retardado, beleza? E a manutenção do regime escravocrata ela está relacionada aí também a uma limitação no desenvolvimento, na consolidação do mercado consumidor interno, né? Então, aí com a falta do mercado consumidor interno, você tende a ter uma dificuldade de investimento, né? Porque quem é que vai aplicar o seu dinheiro para abrir uma fábrica num país onde você tem poucos consumidores para comprar aquilo que você está produzindo, né? Então, esses dois fatores aqui vão levar aí a essa característica da industrialização tardia no Brasil. Outro ponto importante é o fato da industrialização ter sido pautada no capital estrangeiro, né? A gente vai perceber aqui que, num primeiro momento, a gente até vai ter uma forte participação do capital estatal, né? Mas, principalmente a partir do governo JK, a gente vai perceber que o capital estrangeiro tem uma participação fundamental nesse processo, beleza? Então, e isso vai contribuir diretamente aí para o nosso quadro de dívida externa, que a gente vai trabalhar mais aprofundadamente mais para frente, beleza? E outro ponto importante é o fato da nossa industrialização ter tido como característica aí a substituição de importações. Ou seja, no momento em que o Brasil inicia o seu processo de industrialização, ele está fazendo isso com o objetivo de passar a produzir internamente o que antes nós comprávamos de fora, beleza? Então essa característica de substituição de importações, ela é muito importante, principalmente aí em momentos de crise, beleza? Então, essas são as três características principais aí do processo de industrialização brasileiro, né? Guardem aí essas informações. E agora a gente parte aqui direto para o período dos surtos industriais. Por que a gente chama de surtos industriais, pessoal? Porque nesse momento não havia uma política pública, né, de incentivo ao processo de industrialização. Muito pelo contrário, na verdade, né? Você tinha uma grande elite rural no Brasil que tinha muito interesse em manter o foco do Estado na manutenção desse regime de produção, ok? Então, sempre que surge alguma iniciativa de industrialização, ela é um lampejo, né? Dura ali algum tempo e acaba não se consolidando, não vinga, beleza? Então, esse que é o ponto. Esse primeiro momento de industrialização no Brasil, que a gente chama de surtos industriais, está muito relacionado aí a lampejos de tentativas de consolidação de indústria, né, por conta aí de fatores que muitas das vezes não foram diretamente pensados para levar à industrialização, como é o caso da Tarifa Alves Branco, né, pessoal? Tarifa Alves Branco, de 1844, ela foi uma iniciativa na época do governo com o objetivo aí de aumentar a arrecadação. Então, os impostos aí na época para produtos importados, eles estavam aí na casa dos 15%. E a tarifa Alves Branco, ela elevou essa alíquota de imposto para entre 30% e 60%, dependendo do produto, beleza? Então, o produto importado, literalmente do dia para a noite, ficou muito mais caro.
né? E quando o produto importado ele fica mais caro, isso cria um ambiente favorável para a produção nacional, certo, pessoal? Então, então a tarifa Alves Branco ela agiu aí para incentivar esses surtos industriais na medida em que ela tornou o produto estrangeiro muito mais caro. E aí ficou que você criou aí um ambiente mais seguro para os investimentos internos. Então, à época, alguns detentores de capital se aventuraram aí no desenvolvimento de indústrias, sempre nesse primeiro momento, indústrias de bens de consumo não duráveis, tá, pessoal? Então, aqui aquelas indústrias de indústria têxtil, indústria de alimento, calçado, certo? Indústria de produtos aí de menor valor agregado, onde o nível tecnológico empregado é mais baixo, certo? Então, a tarifa Alves Branco ela teve aí esse papel nesse início dos nossos surtos industriais. Outro fator importante é a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que vai fechar os portos à chegada ao tráfico negreiro, né? Ela não vai abolir a escravidão, tá, pessoal? A abolição da escravidão ela só vinha em 1888 com a Lei Áurea, mas aqui em 1850 você tem a Lei Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico negreiro, né? Então, proibindo o tráfico negreiro, você diminui a disponibilidade de mão de obra escrava no território. E tendo diminuído aí a disponibilidade de mão de obra escrava, você necessariamente aumenta aí a demanda por mão de obra assalariada. E lembra que aqui no início eu falei que o regime escravocrata ele atrapalha o desenvolvimento industrial porque não permite a formação de mercado consumidor? Aqui a gente já tem um início de reversão desse processo. Na medida em que a Lei Eusébio de Queiroz dificulta o acesso aos escravos, você aumenta a participação do trabalho assalariado no Brasil. E aí você começa a consolidar um mercado consumidor que também vai indiretamente aí incentivar o processo de industrialização. Beleza? Então percebam como tudo aqui é indireto, nada foi uma medida do governo, do Estado ali para incentivar a industrialização. O marco importante aqui é o período que ficou conhecido como Era Mauá, né, que vai se iniciar aqui com a promulgação aqui da tarifa Alves Branco e vai se encerrar em 1860 justamente com a sua revogação. Então você tem aí um período de tempo aí dos seus 15 anos mais ou menos, aonde o Barão de Mauá, né, ele vai ser o grande responsável por promover grandes investimentos na cidade do Rio de Janeiro, como aqui, por exemplo, a abertura do Banco Mauá, a abertura da primeira ferrovia do Brasil, né, a ferrovia que vai ligar aqui a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Petrópolis, e a troca da iluminação pública a óleo pela iluminação pública a gás na época, né? Tudo isso, né, todos esses investimentos, eles surgiram por decorrência desses fatores que nós citamos acima, né? Então, condições aí que deixaram o Barão de Mauá mais confortável para fazer esses investimentos. No momento em que a revogação da tarifa Alves Branco ela é encerrada e os produtos importados voltam a ser muito competitivos, infelizmente o Barão de Mauá vai à falência. Beleza? Então, isso aí é que representa essa era Mauá, esse momento aonde aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, o Barão de Mauá ele viu um momento muito propício para investimentos. E assim ele fez. Né? Durou o tempo que prevaleceu aí a tarifa Alves Branco. Vamos avançando aqui, né, pessoal, para a aula não ficar muito longa. No final do século XIX, nós temos aí a abolição da escravidão, né, em 1888, aí sim, né, de fato, acabando com aquele regime escravocrata imperial, né, de posse do indivíduo, né, e, obviamente, a chegada de imigrantes. Esses dois fatores em conjunto vão levar aí ao desenvolvimento do mercado consumidor interno, criando aí, como a gente já falou aqui, um ambiente favorável para os investimentos industriais, beleza? Esses investimentos, como a gente viu no caso lá do Barão de Mauá, eles inicialmente vão ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época, né, e posteriormente São Paulo vai ganhar muita força. Né? Esse deslocamento do eixo econômico, né, do Rio de Janeiro para São Paulo se deve muito ao fato do Rio de Janeiro ter insistido por mais tempo no uso de mão de obra escrava, né, no seu plantio de café. Aqui no Rio de Janeiro, lá no Vale do Paraíba, né, o uso de mão de obra escrava perdurou por mais tempo.
enquanto em São Paulo, no Oeste Paulista, o uso de mão de obra assalariada de imigrantes, ele se iniciou muito mais cedo. Então, a prática de mão de obra assalariada, ela permitiu a consolidação de um mercado consumidor mais sólido em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Então, embora Rio de Janeiro fosse a capital e tivesse muito mais potencial do que São Paulo na época, essa insistência na mão de obra escrava fez com que o Rio de Janeiro perdesse aí essa corrida pela disputa da proeminência econômica no Brasil. Hoje não há o que discutir, São Paulo é a capital financeira do Brasil, então a gente tem, e isso é um fator, isso se deve a esse fator histórico que nós acabamos de mencionar aqui, beleza? Um outro ponto importante, galera, da gente ressaltar é o baixíssimo nível de integração da economia nacional. Né? A gente tem aqui um conceito que a gente trabalha como economia de arquipélago. Arquipélago é o nome para um conjunto de ilhas, né? E aí, quando a gente olha aqui para o mapa, pessoal, a gente percebe basicamente que os centros econômicos, né? Aqui a cana-de-açúcar no Nordeste, o café na região, aqui na região Sudeste, aqui pecuária na região Sul, toda essa produção ela era majoritariamente destinada para o mercado externo. Né? Você não tinha uma troca comercial entre as regiões do Brasil, beleza? Então, com isso, nós tínhamos um déficit muito grande de infraestrutura logística. Havia pouquíssimas estradas e ferrovias que promovessem a integração entre o território, certo? Então, por mais que o Brasil já fosse aí um país enorme e por aí vai, você tinha muita dificuldade de aproveitar esse potencial, né, de exploração desses variados mercados consumidores, porque você não tinha meios de levar os produtos para todo o território, certo, pessoal? Então, esse aí é isso que nós chamamos de economia de arquipélago, esse isolamento, né, das regiões em relação aos seus mercados. Boa parte dessa produção era voltada para o mercado externo, com a exceção aí da pecuária, né, que aí estava direcionada para o abastecimento da região sudeste, certo? Um outro ponto importante, né, é que, tá, Alessandro, beleza, esses investimentos, mas de onde vieram esses investimentos? De onde veio o dinheiro para realizar esses investimentos? Obviamente, eles foram oriundos aí do sucesso do ciclo do café, né, que vai permitir aí a acumulação de capital, óbvio. Né, o Brasil, em 1929, era responsável por 60% de todo o café que era vendido no mundo. Né? Então, o sucesso do ciclo do café ele foi muito importante. Né? Aqui, o mercado consumidor e a mão de obra, né, são coisas que estão umbilicalmente ligadas. Então, o ciclo do café permitiu aí a consolidação desse mercado consumidor. E no caso de São Paulo, né, aqui a gente já está falando mais especificamente de São Paulo, né, a infraestrutura, porque como a produção ela ocorria, né, no Oeste Paulista, você tinha um conjunto de ferrovias que ligava essas fazendas lá no interior ao litoral. Então, posteriormente, quando você tem o início do processo de industrialização, existe uma tendência de desenvolvimento aí, ou melhor, de aproveitamento da indústria dessa infraestrutura pré-existente, certo? Então, essas indústrias vão usar essas ferrovias para conseguir aí deslocar a sua produção dentro do território de São Paulo, ok? E um outro fator aí, né, que também não pode deixar de ser mencionado, é que a Primeira Guerra Mundial também favoreceu a indústria nacional na medida em que ela diminui a competição com produtos estrangeiros, né? Aí a guerra ela acontece primordialmente no território europeu, né? Então, que era na época a principal origem aí dos produtos industrializados que chegavam aqui no Brasil, né? Então, quando essa oferta ela diminui em função da Primeira Guerra Mundial, estabelece-se um ambiente mais seguro para investimentos. Você tem ali um certo mercado consumidor cativo para os investidores nacionais. Beleza, pessoal? Então, a Primeira Guerra Mundial, aí, embora, obviamente, seja, né, uma catástrofe na humanidade, ela favoreceu aí o desenvolvimento da indústria nacional. Né?
Avançando aqui, a gente entra agora efetivamente no período conhecido como Era Vargas, aí sim com uma industrialização robusta, uma industrialização como política pública, beleza? Então, você tem aqui a Era Vargas, que se inicia em 1930 e vai até 1956, tendo Vargas ocupado aí o cargo de presidente entre 1930 e 45, né, num período aí ditatorial, e depois um mandato de fato democraticamente eleito aí, que vai de 51 a 56, beleza? É um período marcado, galera, por uma forte atuação do Estado na economia. A Era Vargas ela tem uma marca nacionalista muito forte, beleza? Inclusive com certo fechamento aí para a entrada de investimentos estrangeiros, né? A Era Vargas ela vai se iniciar majoritariamente em função da crise de 1929. Né? A crise de 29, que é marcada lá pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela tem um impacto direto aí no nosso comércio, porque o café ele é um gênero supérfluo, né, pessoal? Ele não é essencial à vida, não é essencial a nenhum outro ramo de produção. Então, galera, em momentos de crise, os supérfluos são cortados. Né? Então, em geral, o Brasil vai ter um prejuízo gigantesco aí com a queda no preço da saca de café. E isso vai, basicamente, isso vai colapsar o nosso modelo ruralista de produção. Né? O Estado vai perceber que não dá mais naquele momento para insistir nesse modelo primário exportador, e aí nós temos aqui a quebra da política do café com leite. Né? Vocês vão lembrar aí das aulas de história, política do café com leite, daquela política de alternância dos presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, né? Com o objetivo aí de manter essa estrutura primária exportadora aí voltada para a atividade agroexportadora, certo? Em 1930, Getúlio Vargas aplica um golpe de Estado, rompendo com a política do café com leite, né, e inicia aí um longo governo que vai durar aí 15 anos, beleza? Então, o primeiro passo da crise de 29 é promover esse rompimento da política do café com leite e, óbvio, né, se o meio rural está em crise, o êxodo rural ele se expande, o êxodo rural aqui ele vai se reverter em oferta de mão de obra barata nos centros urbanos para as indústrias, beleza? E, obviamente, uma redução das importações. O mercado internacional está quebrado, então não entram produtos, não chegam produtos estrangeiros para abastecer a nossa necessidade. Por isso, galera, você tem essa característica de substituição de importações, certo? Então, tem a chegada aí dessas indústrias nacionais para suprir essa demanda que não consegue mais ser atendida pelo mercado internacional, beleza? Todos esses fatores aí vão gerar um impulsionamento da industrialização, né? E o Estado, nesse momento, ele assume uma postura bastante correta do ponto de vista prático, que é fazer investimentos pesados na indústria de base, pessoal. A indústria de base ela é aquela responsável por produzir a matéria-prima e energia, principalmente, né? Que são, como o próprio nome indica, a base do processo de industrialização. Sem matéria-prima e sem energia, não tem nenhum outro tipo de indústria, certo? Então, e essas indústrias, elas em geral, elas são muito caras de serem aplicadas, né? Você precisa fazer um investimento muito alto inicial e a margem de lucro dessas empresas também não é muito elevada. Porque, óbvio, né, você está falando da primeira etapa do processo produtivo, extração da matéria-prima e geração de energia. Você não pode ter uma margem de lucro muito alta nesse processo, senão você encarece todo o restante do processo produtivo. Toda a cadeia produtiva ela é encarecida se a matéria-prima e a energia forem muito caras. Então, para o investidor privado, esse não é um setor muito interessante, né? Porque é um setor onde você tem que fazer um investimento inicial muito alto, então gastar muito das suas reservas, e o teu retorno ele vai ser a longo prazo. Você não vai ter um retorno imediato ali do seu investimento, beleza? Então, se a partir de 1930, com a chegada do governo Vargas, o Brasil tomou a iniciativa de impulsionar, o governo brasileiro tomou a iniciativa de impulsionar
a industrialização é natural que você comece pela base, comece pelo início, certo? Então você vai ter aí fortíssimos investimentos na indústria de base. E aqui eu botei alguns exemplos que são importantíssimos que vocês guardem, tá, pessoal? A Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida aí pela sigla CSN, que vai produzir aí as ligas metálicas que vão ser utilizadas aí em outros tipos de indústria, né? A Companhia Vale do Rio Doce, mineradora, famosíssima e infelizmente recentemente mais famosa pelo desastre que tem causado no estado de Minas Gerais, do que necessariamente pelo poderio, mas continua sendo hoje uma das maiores empresas, se eu não me engano, é a maior mineradora do planeta hoje, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas se já foi, né, no passado, isso eu tenho certeza, não sei se ainda continua nos dias atuais, mas a gente pode colocar aí tranquilamente entre as 3 maiores mineradoras do planeta. Hoje não é mais estatal, hoje ela é privatizada, foi vendida durante o governo Fernando Henrique, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Então a Companhia Vale do Rio Doce, uma mineradora voltada aí, obviamente, para a retirada de matéria-prima. A Fábrica Nacional de Motores, né, que aqui ela não se inclui exatamente na indústria de base, ela é mais uma indústria aqui de bens de produção, né, uma indústria intermediária aí, né, que vai produzir equipamentos que outras indústrias vão utilizar, né? Então, aqui é importante também na época para o desenvolvimento da primeira indústria automobilística efetivamente brasileira, né? Que foi a Gurgel, que acabou falindo também na década de 90 aí, com a abertura à entrada de automóveis importados no Brasil. A gente vai falar sobre isso mais para frente, beleza? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, em 52, quando ele é fundado, era só BNDE, né, não tinha o S aqui, por isso que eu coloquei o S em vermelho, né? O social no nome ele só foi incluído aí anos depois, né, com uma mudança de postura do banco público, beleza? Mas no início o objetivo era desenvolvimento econômico, então era um banco que concedia empréstimos para aqueles que tinham a intenção de investir na industrialização nacional, beleza? E óbvio aqui a Petrobras, a Eletrobras, né? E Petrobras é aí o símbolo de empresa brasileira até hoje, né? Já esteve aí entre as maiores empresas do planeta. Hoje aí, muito em função da crise política que nós tivemos, né, no final do governo Dilma e virada para o governo Temer, perdeu muito espaço, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, e hoje perde um pouco de espaço, principalmente por conta da queda do preço do barril do petróleo, ok? Então aí, obviamente, o valor da empresa enquanto no mercado, ela acaba diminuindo. E a Eletrobras aí, geração de energia elétrica para atender, obviamente, a demanda do período, beleza? Então, isso aqui digamos assim, a contribuição do governo Vargas para esse início do processo de industrialização brasileiro, né? É um Estado empresário, um Estado interventor, beleza? Um outro ponto importante aqui para gente é que o governo Vargas vai ser responsável aqui pela criação da nossa legislação trabalhista, né? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Aqui a intenção é basicamente impedir que a população seja explorada por esse novo, por esse ramo econômico que cresce, né? E também permitir que o empreendedor ele consiga calcular o quanto ele vai gastar na hora de abrir a empresa dele. Porque, entre outras coisas, a CLT ela vai garantir o salário mínimo, ela vai garantir as férias remuneradas, vai garantir o descanso semanal remunerado, vai garantir o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador, né? Então, que é aquela poupança, é muito criticada hoje, depois a gente pode conversar melhor sobre as críticas, né, ao FGTS, mas no final das contas é uma poupança compulsória que o empregador faz para o seu empregado para quando ele for mandado embora, né, ele ter ali uma reserva para não ficar... uma reserva para ele poder usar enquanto ele consegue outro emprego, para não ficar completamente vulnerável durante esse período aí de troca de emprego, né? Então, a CLT ela vai garantir aí uma série de direitos aos trabalhadores, né, na medida com o objetivo aí de consolidar o mercado consumidor e impedir
que você tenha a superexploração do trabalhador brasileiro, né? E também permitiu aí, né, que o empregador ele conseguisse calcular quanto a mão de obra vai representar do investimento que ele vai ter que fazer. Porque agora você tem o salário mínimo, né? Então você sabe o quanto você vai pagar para os seus trabalhadores, né? O quanto de imposto aquele trabalhador vai representar para você, além do custo de salário dele, certo? Então a CLT ela tem aí esse viés duplo aí, beleza? E, obviamente, né, o capital estatal ele tinha uma limitação, ele não era infinito, o dinheiro do governo não é infinito, né, e então, com isso, houve uma certa limitação na aplicação desses investimentos. Beleza? Eles acabaram ficando concentrados no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, né, porque esse eixo ele já tinha ali alguns benefícios, né, tinha algumas características positivas, como a proximidade do mercado consumidor, né, Rio de Janeiro e São Paulo, desde aquela época até hoje, são as duas principais cidades do Brasil, onde você tem maior concentração de pessoas e, consequentemente, maior poder aquisitivo para compra, beleza? A proximidade com o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, né, é associado aí ao fornecimento de matéria-prima, e maior disponibilidade em infraestrutura, com rodovias e ferrovias para circulação de mercadorias, beleza? É óbvio, né, que esse investimento concentrado ele vai gerar uma desigualdade regional no Brasil, né? A região sudeste até hoje é disparado a região mais importante, mais rica, né, com maiores investimentos no Brasil, e isso acaba sendo um aspecto negativo desse período, né? Essa potencialização da desigualdade regional, certo? E agora aqui o último tópico da nossa aula, né, o governo JK, né, que vai se desenvolver de 1956 a 1961. Né, nós temos um período marcado agora mudando bastante a lógica, né, saindo daquela lógica nacionalista do período da Era Vargas e chegando aqui a uma abertura da economia para o capital estrangeiro. Né? O JK tinha a intenção de levar a industrialização para todo o território nacional. E ele tinha consciência de que só o capital nacional não seria suficiente para isso. Né? Então ele abre o mercado brasileiro para a entrada do capital estrangeiro, para investidores estrangeiros. Beleza? E com isso, nós vamos ter aí uma forte expansão da indústria de bens de consumo duráveis, né? Principalmente aqui a indústria automobilística, que vai produzir carro, né, pessoal? Esse é o símbolo, né, do governo JK, aonde essas indústrias estrangeiras chegam e fazem enormes investimentos, principalmente ali na região do ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Aquela região ela vai se desenvolver muito nessa época, até hoje ali é uma região bastante importante ali de indústria automobilística. E um grande investimento é na integração do território nacional, né? Então ele queria reverter esse quadro de arquipélago econômico que o Brasil vivenciava, né? Que não foi solucionado durante a Era Vargas. O governo JK ele vai buscar reverter esse quadro a partir da aplicação de um modelo rodoviarista. Ah, Alessandro, o JK fez uma besteira gigantesca fazendo essa escolha, porque o ideal seria a ferrovia. De fato, o ideal seria a ferrovia, sem sombra de dúvidas, né? Mas qual é o detalhe, pessoal? No período, o governo JK ele foi marcado principalmente aí pelo plano de metas, que tinha aí como lema 50 anos em 5, ou seja, ele tinha como objetivo atingir o equivalente a 50 anos de crescimento econômico em 5 anos de governo. Na época, era um mandato presidencial de 5 anos. Não tinha reeleição ainda. A reeleição só vai ocorrer, só vai ser aprovada no Congresso do governo Fernando Henrique. Tá? Então, nessa época, era um mandato único de 5 anos. Então, a ideia dele era promover o equivalente a 50 anos de crescimento em 5 anos. Então, galera, o modelo rodoviário ele se encaixava melhor nessa proposta, porque é muito mais rápido e muito mais barato produzir rodovia do que ferrovia. Né? A ferrovia é muito mais cara, né? Ela tem um custo de implantação muito mais elevado, embora o custo de manutenção seja muito mais baixo. Né? Enquanto a rodovia é o contrário. O custo de implantação ele é muito baixo, mas o custo de manutenção é muito alto. Beleza?
Então, isso gera hoje uma dificuldade grande para o Brasil, a gente chama isso de custo Brasil, né? O custo de se operar no Brasil é muito caro, porque a circulação das nossas mercadorias ela é feita por um modal que tem um custo muito elevado, que é o modal rodoviário. E, obviamente, o JK também não podia prever, na década de 50, que nós teríamos a crise do petróleo na década de 70. Né? Então, o preço dos combustíveis dispara aí, anos depois que o Brasil já tinha feito todo esse investimento no modal rodoviário. Né? Você vai ter aí a construção de Brasília, né, como sendo essa meta-síntese do plano de metas, que tinha 31 metas, sendo aí a 31ª meta a construção de Brasília, que representaria, então, enfim, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o centro do território brasileiro. Né? Então, Brasília está bem no meio do território e tinha como objetivo aí promover a interiorização da ocupação. Então, o JK estava muito preocupado em reverter essas desigualdades regionais que nós citamos aqui no governo Vargas, beleza? Então, para isso, ele tentou promover uma forte integração nacional a partir da construção de rodovias, muitas delas partindo de Brasília, né? Brasília é como se fosse um ponto nodal ali no centro do território, de onde partem várias rodovias, beleza? Em diversos sentidos do território brasileiro, né? Então Brasília aí teria essa função. E uma curiosidade aí sobre Brasília, né? Brasília tem esse formato de um avião, né, pessoal? Aqui com as asas, né, e o corpo do avião, aqui a cauda do avião, né? Aqui a gente tem a esplanada dos ministérios e tal, né? Então o Brasília foi toda construída pelo Oscar Niemeyer, construída não, né? Pensada pelo Oscar Niemeyer, projetada, né, melhor dizendo, pelo Oscar Niemeyer. Então ela tinha esse simbolismo, né, do plano de metas, né, de mostrar aí, tem uma expressão em inglês, né, que é muito utilizada, que é o take-off. Take-off é decolada, né, é a decolada do avião. Né? Então o governo JK ele tinha a ideia de projetar essa impressão de desenvolvimento, de decolada, de explosão da economia brasileira. Né? Então ele vai construir a capital com o formato de um avião para simbolizar todo esse desenvolvimento. Beleza? É óbvio que Brasília teve um papel fundamental na expansão da nossa dívida externa, né, pessoal? Porque literalmente Brasília foi construída no meio do nada, né? Então, com isso, você tem aí um custo muito elevado para a aplicação desse projeto. Beleza? Então, Brasília tem uma participação importante no aumento da nossa dívida externa, certo? E por último aqui da nossa aula, para a gente encerrar, para não ficar muito longa, né, nós temos aqui o modelo de tripé econômico, que foi a forma como o JK pensou a distribuição dos investimentos no Brasil. Né? Para o capital estatal, né, que é o dinheiro do governo, que é obtido através do pagamento dos nossos impostos, você tinha aí a manutenção dos investimentos na indústria de base, né? Então, como eu falei para vocês, a indústria de base ela é mais cara, né? Ela dá menos lucro. Então, o capital estatal ele assume essa responsabilidade porque ele continua com o objetivo de promover a industrialização. O capital privado nacional ele vai focar nas chamadas indústrias de bens de consumo não duráveis, alimento, roupa, calçado, coisas que não têm muito valor agregado. Então, são empresas que você precisa de menos dinheiro para investir, para abrir aquela empresa, né? E você precisa também de menos conhecimento, menos know-how, né? que os investidores nacionais não detinham. E o capital privado estrangeiro ele vai ficar responsável pelos investimentos nas indústrias de bens de consumo duráveis, né? Automobilística, eletrônica, beleza? Então, essas são empresas onde o investimento ele é mais alto, né, para você iniciar o empreendimento e, principalmente, o know-how, né, o conhecimento necessário para poder desenvolver esse tipo de indústria, ele é muito mais elevado, que os empreendedores nacionais não detinham esse conhecimento, beleza? Então, além do capital privado estrangeiro ter mais dinheiro para investir, ele também tinha mais conhecimento.
Então, dessa forma, a partir do modelo de tripé, JK vai fazer uma distribuição de responsabilidades, digamos assim, né? E dessa forma conseguir projetar um grande crescimento econômico para o Brasil na época. Tranquilo, pessoal? Galera, com isso eu fecho aqui essa aula, né? Deixem aí as dúvidas nos comentários e depois a gente pode conversar melhor aí sobre cada ponto. Foi um pouco corrido para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas a gente conseguiu trabalhar tudo, né? E aí qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente bate um papo. Beleza, pessoal? Vou encerrar aqui a transmissão. Foi um prazer, um abraço aí para todo mundo.